Olá, bombeiro civil do meu Brasil Varonil, como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Aqui quem vos fala é o bombeiro líder Sobrinho, né, com mais uma série de entrevistas aí do nosso Firecast, do nosso canal da Catebom. Sejam todos bem-vindos ao canal da Catebom. Hoje com mais um convidado especial aí e especialista da área de bombeiro civil. E hoje, exclusivamente aí, o Gonçalo está com a gente aqui hoje, né, Gonçalo? Sim. Seja bem-vindo aí, prazer mais uma vez estar aqui com a gente, né? Obrigado. O Gonçalo está aqui com a gente, já eu passo a palavra para ele. E você que está pela primeira vez aqui, ou segunda, ou terceira, já está gostando do canal, já dá um like, dê aquele joinha maroto aí pra gente, né? Se inscreve, se não é inscrito, se inscreve, assina lá, ativa, né, o sininho lá. E comenta bastante, pode fazer bastante pergunta, pode falar bastante aí à vontade e compartilha com a galera aí, tá? O canal da Catebom é isso, traz experiência para vocês, de preferência os novatos, os bombeiros civis, clientes, por que não contratar os bombeiros que são treinados, tá? Pela Catebom, não formados pela Catebom, a Catebom não forma ninguém, ela capacita, né? Ela pega o bombeiro formado e capacita, ok? Sejam todos bem-vindos e é isso aí. Gonçalo, cara, que prazer enorme ter você aqui com a gente hoje aí. Obrigado. Me conta aí, se apresenta aí pra galera aí, fala de você aí. Tá bom. Boa noite aí, boa tarde, bom dia, não sei qual horário que vão assistir o vídeo. O especialista é a gentileza dele, né? Só o bombeiro de IVU. Bom, meu nome é Gonçalo, eu tenho 45 anos, né? Sim. Tô aí na área de bombeiro. Eu não lembro especificamente, que nem já fez um piloto aí, mas eu acho que uns 16, 15 anos mais ou menos. Caramba. Né? E tem algumas coisas, algumas experiências que a gente aprende, né? Sim. Repassa aquilo que pode colaborar. Sim. Mas o bom é aprender, né? Eu gosto muito de aprender. É verdade. Né? É verdade. Aprender que é o bacana. Mas é bom a gente também repassar o que aprendeu, porque a gente recicla o que já aprendeu, né? Recicla. Sempre recicla. Exatamente. E o bom de bombeiro, como em outras profissões, mas vamos falar da nossa especificamente. Todo dia é diferente. Um plantão nunca é igual ao outro, né? Uma ocorrência nunca é igual a outra. Nunca. Você pega a experiência de uma e leva para outra, mas nunca é sempre diferente. É sempre, né? Sempre pode diferente. ser até a mesma ocorrência, mas o tratamento sempre é diferente, né, Gonçalo? Porque é dinâmica, né? A dinâmica é diferente. É dinâmica. O peso, a pessoa, a sim. situação, o local, né? A cena. Porque a gente lida com pessoas, né? Exatamente. E a ocorrência ela é viva, ela não é estática. Não é. Ela evolui. Você pega de repente uma vítima apenas com um mal-estar e ela começa a evoluir para um desmaio. É verdade. Então, e aí dali ela pode. Você tem que monitorar os sinais vitais, senão você perde a vítima. Sim. Né? Então ela é dinâmica, ela vai evoluindo. É verdade. É igual incêndio, ele começa com um princípio. Se você não der o combate rápido, ele vai evoluindo, né? Exatamente. Então, é isso. E hoje a gente tem acesso aí à internet, né, Gonçalo? Sim. Que ajuda a gente bastante nessa questão. Há 15 anos atrás, vamos colocar aí, eu tenho 19. Mas há 15 anos atrás, nós não tínhamos esse acesso que a galera tem hoje, né? É verdade. É diferente, verdade. Muito diferente. Como que foi lá o seu começo, lá atrás? Foi fácil? Foi mais ou menos ou foi bem difícil? Sempre é difícil no começo, né, Sobrinho? Sempre, né? Sempre é difícil. Porque o que acontece? Que nem você mencionou. Na época nós não tínhamos as facilidades que graças a Deus temos hoje em dia, né? Verdade. Era a apostila básica, que você se formava o bombeiro básico e já achava que saía de lá, né, pronto para combater fogo. E não é assim, né? Lógico, é importante a base para você o início, né, o primeiro passo. Sim. Mas era só a apostila impressa lá e você tinha que buscar informação. E você se resumia ali. Com o tempo de profissão, aí você vai conhecendo que não é só aquilo, que tem outras coisas. É um leque, né? É um leque, que é o mundo a ser explorado, né? Que quando você começa a praticar, que você começa a conversar com os mais antigos, e aí você vê que não é só aquela que está resumido na apostila de formação, né? Que o mundo é extenso. Sim. Né? E depois de 15 anos eu entendi o quê? Que a gente não sabe nada. Que o mundo é... Sempre tem alguma coisa para aprender, né, Gonçalo? Sempre tem. É verdade. Eu tô com 19 anos, eu sempre... Tem dia que eu falo, caramba, velho. Sim, sempre tem. Eu não sabia disso. Pois é, sempre tem, né? E que bom que é assim, né, sobrinho? Que bom, né, Gonçalo? Já pensou se fosse estático, que a gente ficasse lá... É tipo um copo d'água, né? Você coloca um copo em uma água, se você não movimentar, ela cria lodo.
ela fica estática. Exatamente. É igual a nossa mente. A nossa mente, se você não renovar as informações, ela atrofia, né? Ela atrofia. É igual o corpo. O corpo, né? Se o bombeiro não dá pelo menos um tapezinho lá, ele acaba... Tem essas nuances na nossa profissão, né? Sim. Gonçalo, quando você lembra há 15 anos atrás, quando você era novinho, sim, no ramo, qual que foi a sua maior dificuldade? Assim, qual é a maior dificuldade? Hoje nós temos algumas, mas são diferenciadas porque a gente já consegue sair de todas elas. Mas e no começo? Sobrinho, justamente essa, a falta de oportunidades para qualificação. Nós não tínhamos, era o curso básico de formação, o que eles chamavam de APH era um curso de 8 horas. Que é o primeiro socorro, mas é o de 8 horinhas. Sim. E aí o que acontece? Não tinha muita oportunidade de formação. As escolas eram muito fechadas na formação básica e na reciclagem. Né? Então essa foi a dificuldade, porque você queria buscar informação, mas onde que eu vou buscar essa informação? Aonde? Qual a escola que poderia me dar essa proficiência, me indicar o caminho? Sim. Nós não tínhamos, né? Porque é uma particularidade minha. Hoje em dia eu estou até mais relaxado com isso, mas teve uma época que eu era muito fissurado em buscar informação, porque justamente por isso. Porque a palavra bombeiro, ela pesa muito nas nossas costas, né? Ela pesa muito. Então, a pessoa que carrega o nome bombeiro, independente da nomenclatura, se é civil, se for de outras instituições, ela é muito pesada. Uma pessoa, quando ela olha para você e vê que no seu uniforme tem a descrição bombeiro, ela já se sente segura. A responsabilidade da gente atender uma pessoa é muito grande. Sim. Né? Isso pesa muito. Isso eu trago para mim, para a minha vida. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu me proponho a prestar atendimento para uma pessoa, eu tenho que estar qualificado para isso. Eu particularmente cobro muito, eu não aceito erro para comigo mesmo. Sim. É lógico que a gente sabe que nem tudo sai como planejado. Mas se a ocorrência chegou para mim, eu tenho que dar o melhor de mim. O melhor, né? O melhor. E para que isso aconteça, eu tenho que ter o quê? Qualificação. Sim. Eu tenho que ter informação e treinamento prático para prestar o melhor atendimento possível. É verdade. Isso é uma coisa que eu me cobro muito, isso é pessoal meu. Eu tenho algumas críticas para mim mesmo, né? Não tenho Lógico que não adianta só eu. Não adianta, eu sempre falo isso, não adianta você saber conhecer o MTB do Estado, não adianta você conhecer o PHTLS e outros manuais, se em ocorrência de trauma você não consegue estabilizar um cervical, né? Então é assim, às vezes o muito atrapalha. Sim. O básico, é sempre o básico. Você começar pelo básico é importante. Mas é uma coisa minha, eu me cobro muito. Então busco informação onde eu posso, para que na hora da ocorrência você tenha um direcionamento rápido e específico. Exatamente, né? Um direcionamento, né? Você tem uma base. Uma base. Porque se você tiver a base, dali, aí você consegue, como é que fala, resolver a ocorrência da melhor maneira possível, né? Mas é isso. Esse MTB que você citou, esse PHTLS, para os novos que estão começando, o que é isso aí? Tá. O PHTLS é o Manual de Trauma Americano, que é referência na Europa, né? Sim. Que é o Pré-Hospitalar Life Support, né? Que é referência aí no mundo inteiro, que, para quem não sabe, eu acredito que a maioria dos estados seja assim. Os estados, eles pegam do PHTLS e eles adaptam para suas realidades. Para a realidade. E legalizam perante ao estado. O SAMU é um caso, né? O SAMU é um caso, exatamente. O SAMU é um caso. O próprio bombeiro do estado para isso. Ele pega, tanto que hoje em dia nos manuais do bombeiro do estado, no caso de São Paulo, eles citam a fonte, né? Citam a fonte. Ele cita a fonte. Cita a fonte. Para não ser plágio, então ele cita a fonte. Verdade, lá. Fonte PHTLS. E que nem o sobrinho pediu para mencionar, o MTB, que eu falo, é o Manual Técnico de Bombeiro, no caso aqui do estado de São Paulo, né? Sim, sim. Que tem lá a parte médica, a parte de trauma. Então não adianta você conhecer todos esses manuais, conhecer todas as NEs. Não. Se na hora da ocorrência, por exemplo, de trauma, você não conseguir estabilizar. Não conseguir estabilizar. Perdeu. Quer dizer, você perdeu, né? Você perdeu todo o restante da ocorrência. Exatamente. Né? Então, ou seja, às vezes, o simples é o que funciona, né? O básico, o simples. E aí, retornando o que você falou, dentro disso, você não perder, desculpa cortar. Não, tranquilo. Mas assim, dentro disso, você não perde se você tiver, evidentemente, a qualificação adequada. Perfeito, né? perfeito. Se você tiver a qualificação adequada e todavia, entretanto, o básico bem feito. E aí a gente retoma no básico bem feito. Sim. Né? Uma RMC, que é isso? Como Exato. que é isso daí? Né? Isso é um princípio de uma ocorrência. Tem um básico bem feito,
Sim. Evidentemente que o restante da ocorrência vai ser mais tranquilo para se fazer, né? Exatamente. Você não perde a vítima, não perde o paciente, né? Isso, é o primeiro, como é que fala? É o primeiro passo bem dado, né? O primeiro passo bem dado. E a ocorrência, assim, pelas experiências práticas, quando a ocorrência começa bem direcionada, ela continua bem direcionada. Sim. Quando a equipe que chega no local, se ela não direcionar a ocorrência desde o princípio, ela começa a ter alguns problemas, né? Que você vai ter que resolver durante a ocorrência, aí complica mais, né? Como a gente já tem algum tempo aí de caminhada, né, Gonçalo? Sim. Na profissão, pra gente é um pouco mais... Um pouco, não quer dizer que é totalmente, mas é um pouco mais tranquilo. Sim. É um pouco mais. Sim. Por causa da experiência que a gente tem, da vivência. E quem está começando? O que você... qual a dica que você daria para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora? Porque a gente fala com tranquilidade. Sim. E quem está ouvindo a gente fala, pô, mas isso aí é porque eles têm experiência. Sim, E eu que não tenho, mano, eu faço o quê? Não tem jeito. Primeiro é estudar, depois treinar e viver. É Verdade. A vivência. É a vivência, né? Porque até nos cursos, né, Gonçalo? Nos cursos de bombeiro civil, os caras, eles fazem lá a grade de ensino deles lá, para completar aquele total de horas lá que tem para você pegar o certificado, mas é explicado. Que, não, isso aqui vocês vão aprender quando você estiver, né? Vocês vão aprender, isso aqui é o básico, lá é que vocês vão ter vivência. E é uma verdade. É verdade. E é uma verdade, não tem como. Eu sou a favor de que o bombeiro civil ele tem que ser técnico. Sim. Né, eu acho que um curso de 2 meses, tem um menino aqui, um bombeiro que falou que fez um intensivão de 21 dias. Absurdo. Mas tudo bem. Agora, e o cara que faz 2 meses, 3 meses de curso? Eu acho muito pouco, pouco. Infelizmente é pouco. Não é pouco, Gonçalo. Pouco, bastante. Agora, na minha opinião, eu acredito que o bombeiro teria que ser técnico e ter uma qualificação maior, né? Sim. Ou seja, vamos falar vamos falar da NR 10897, que é de sprinkler, por exemplo. Sim. Cara, é 6 meses só falando daquilo. Sim. Né? Sim. Aí o cara sai expert no assunto, né? Só que não dá para fazer isso. Não dá. Custa caro, custa tempo, custa um monte de coisa, né? Você precisa logo do certificado para você começar a trabalhar. Sim, claro. Agora, isso não quer dizer que você está isento de escapar disso, porque a ideia é você continuar buscando, né? Sim. A ideia é essa, você começa a trabalhar, você começa a fazer a formação básica, alguns cursos auxiliares que é necessário, tipo as NRs, o DEA e o Heliponto, né? Porque a maioria dos locais vão ter essas particularidades. Só que é que nem você mencionou. Ah, legal, Gonçalo. Quais são as, assim, que o pessoal às vezes tá achando que é só o de bombeiro? Tem as outras, né? As Sim. outras que agregam. Quais são? A maioria dos locais, dos postos de trabalho, né? Tanto faz, tipo, shopping ou condomínio. Desculpa. Fatalmente, o bombeiro vai se deparar com essas NRs. A 35, que é a altura, a NR10, que é a parte energizada, a NR20, que são a parte dos líquidos inflamáveis, né? Sim. O exemplo, todo local vai ter um gerador. Sim. Então, no mínimo, ele vai ter um DIC lá de 250 litros para ele proteger. Ele vai ter que saber que tem que ali necessita de uma proteção, necessita do kit ambiental. E ele vai ter a NR33, ou seja, espaço confinado, trabalho em altura, ambientes energizados e líquidos inflamáveis. Em qualquer ambiente que ele for trabalhar, ele vai ter essas 4 particularidades. A princípio, logo de cara. Logo de cara. E ele ponto. Também importante, a maioria tem. Isso, exato. Se for condomínio comercial, por exemplo, tem o heliponto. O heliponto vai ter. E também vai ter a parte de espaço confinado, né? Caixa d'água, alguns containers, alguns lugares tem container. Sim. Né? Então, assim, então o bombeiro, além da formação básica, né, ele vai ter que fazer essas, não tem jeito. Não tem jeito. Para ele poder dar o primeiro passo para concorrer às vagas, né? É verdade. E vai ter que fazer o atendimento pré-hospitalar. Hoje em dia é necessário que você tenha essa qualificação a mais além da formação básica. E vai ter que fazer o DEA, né, que é o desfibrilador externo automático. O DEA. É importante, não tem jeito, tem que fazer. Ou seja, o bombeiro logo de cara já tem que começar estudando muito. Porque ele vai fazer a formação básica e não é só a certificação básica que vai projetar ele no local de trabalho. Né? Exatamente. Gonçalo, aí o cara tem tudo isso daí, né? Ele tá com todas a proficiência fresquinha na cabeça dele, ele vai para uma entrevista, ele passa, pronto, consegue a vaga de emprego, né? Beleza. Termina por aí, não? Não. O que é ideal se fazer? O ideal primeiro é o quê? Ele se adequar à planta
ao qual ele foi contratado. Né? É o primeiro passo. Sim. Porque... E depois vem a questão dos treinamentos, né? Exatamente. Porque não se você for trabalhar no shopping, por exemplo, você trabalha em shopping, né? Sim. Você que trabalha em shopping, o cara que trabalha em shopping, eu tenho assim, shopping, dependendo do shopping, shopping é uma escola. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Shopping é escola. Aonde eu trabalho é a pós-graduação. Sim. O shopping é uma faculdade e aonde eu trabalho hoje é uma pós-graduação. Sim. Então, assim, o bombeiro tem e assim, tem bombeiro que acha que conseguiu um emprego, que eu acho que essa ideia que a gente tem que desmistificar, né, Bravo? Sim. Ele arruma um emprego, pronto, já tô fardado, né? Já tô fardado, já tô aqui, agora já conheci a planta, os 3 primeiros meses é aquela maravilha, passa da experiência, aí já... Eu percebo isso, inclusive, conheço gente assim, pessoas, bombeiros que tem esse perfil, né, que não é muito prazeroso, né, plausível, vamos dizer assim, prazeroso não, plausível é o termo correto. Por quê? Porque eles acabam atrofiando. Já consegui um emprego. Minha reciclagem é uma vez por ano. Eu vou lá na escolinha, reciclo o meu papel e tá tudo certo. E vida que segue. Só que o cara, ele na verdade, ele tem que reciclar, não é diariamente? Sim, com certeza. Não é sempre, tá treinando? Sim. Porque escola, o shopping, tem muita ocorrência. Sim. Tem muita ocorrência, então ele tá praticando o tempo todo. Tá praticando. Quando não tem ocorrência, e ele fez as atividades dele, qual que é o ideal? O ideal é estar lendo, buscando. Sim, com certeza. Né? Não é isso, Brá? Com certeza. E assim, se vive hoje o bombeiro civil, não pode comparar o bombeiro civil de 2022 com o bombeiro civil de 2015, por exemplo. Porque nós já passamos, 7 anos. As coisas evoluíram bastante, evoluiu né? demais. Demais. Hoje em dia... Tem equipamentos hoje que 7 anos atrás não tinha. Exatamente. E outra coisa, que você mencionou, a internet está aí para te dar informação, né? Se você me permite... Claro. Fica à vontade, aqui é à vontade. Quais os canais aí que a gente pode ter como referência? O Bombeiro Paraíso, né? O que é bom, acho que a gente tem que divulgar, né, sobre evidente. Aliás, o Bombeiro Paraíso, que você falou, depois eu vou deixar na descrição o link do canal dele, ó, excelente. O que ele vai citar aqui, eu conheço e referendo, tá? Então vai estar na descrição do link. Vamos lá, Bombeiro Paraíso. Bombeiro Paraíso, que vai falar muito sobre combate a incêndios, sobre tipo de jato, linhas de vida, como que fazer uma linha de vida com pouco material. Então, resumindo, é um cara que você tem que louvar o trabalho dele, porque ele enaltece o serviço de bombeiro. É verdade, né? É verdade. O Clemente lá do Embrapa. Leonardo Clemente, isso, de APH, mestre de APH. Professor Leonardo Clemente, não conheço pessoalmente, mas já gosto demais do senhor através dos seus vídeos aí. Também vai estar no link aí na descrição o canal do IBRAP, tá? Que é o do Leonardo Clemente. Um beijo, professor Leonardo Clemente. Não, show de bola. Então, assim, o que é bom a gente tem que divulgar. Por quê? Porque são coisas que vão agregar a nossa profissão, né? Sim. É claro que a gente sabe que a profissão de bombeiro civil ela tem que evoluir muito ainda. Verdade. Muito. Mas a gente aos poucos, tijolo após tijolo. Né? Por quê? As normas estão aí, os conhecimentos estão aí para nós buscarmos. Sim. Né? Cabe a cada um de nós, que somos bombeiros civis, honrar a profissão, para quê? Para que a sociedade valorize e reconheça. Que é necessário o bombeiro civil nas plantas. Sim. Por quê? Porque, um exemplo que eu tiro, o bombeiro do estado, de todos os estados, já são reconhecidos pela sociedade? Sim. Eles, aliás, né, parabéns. Merecido. São referência. Sim. São referência, sem dúvida nenhuma. Mas todos os dias eles estão postando alguma coisa nas redes sociais. Eles estão divulgando o trabalho deles. Eles estão divulgando a operação. Por quê? Para que a sociedade esteja próxima. Então, acho que é um caminho que o bombeiro civil tem que seguir também. Né? Como referência, lógico. Como referência. O que é bom a gente tem que né? O ditado, nada se cria, tudo se copia. Então, as coisas boas a gente tem que seguir. Claro. Então, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa. Se qualificar, prestar um bom serviço. Para quê? Para que a sociedade nos abrace e entenda que é necessário a figura do bombeiro civil nas plantas, né? no trabalho prevencionista. Sim. E eu me lembro muito, sobrinho, que há alguns anos atrás o bombeiro civil achava o seguinte: não, eu só sou prevencionista, então só a minha presença já é o suficiente. É o pé de coelho, né? Bombeiro pé de coelho. Então não existe isso. O que existe é o quê? O prevencionista, ele trabalha com as atitudes de prevenção para que não aconteça ocorrência. Porém,
Se a ocorrência acontecer, ele tem que estar preparado. Sim. Por quê? Quando a ocorrência acontece, não é a nomenclatura civil, militar, voluntária... E nem patente. É você. É você, bombeiro, a pessoa que vai estar na ocorrência. Então, a ocorrência chegou para você. Então, você, eticamente, moralmente e juridicamente, você tem por obrigação de prestar um excelente atendimento. Verdade. Não é bom, excelente. Para que você... Se você tem a cabeça de excelência, você vai, no mínimo, atingir um nível bom. Mas o ideal é que você tenha um nível de excelência. Sim. Serviço de bombeiro, médico, enfermeiro, não tem espaço para erro. Não tem espaço. Não tem. Não tem espaço para erro. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Se você não estabilizar a cervical de uma pessoa, ela vai ficar lesionada e ela vai ficar tetraplégica. E aí? Sim. E você, como pessoa, como pai de família, como você vai olhar para o seu filho, sabendo que você não prestou um atendimento por negligência? Sem contar que você vai responder, juridicamente, né? Negligência, imperícia, tudo né? isso. Tudo isso engloba e... É verdade, cara. E na verdade, sobrinho, eu costumo dizer de uma forma meio jocosa, que se o bombeiro soubesse a responsabilidade que é bombeiro, ele não seria bombeiro. A gente não tem noção. Não tem, né? A gente não tem noção a responsabilidade que nós temos. Que é grande, né? É grande. É verdade. A gente não tem noção. Eu concordo. A gente não tem noção da responsabilidade que é. Se a gente parasse para refletir a responsabilidade que nós temos perante a sociedade, perante as leis e perante a nós mesmos, acho que a gente nem seria, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é tipo, eu costumo brincar e dizer o seguinte, é tipo o artista marcial que vai fazer um combate no ringue. Se ele começar a pensar muito, ele não entra, porque ele fica com medo, né? Então ele não pode pensar. É igual o bombeiro na ocorrência. É igual o bombeiro. Ele tem que ir com o quê? Não com a emoção, mas com a racionalidade. Racionalidade, com técnica. calma, com técnica. Com técnica. Mas basicamente é isso, né? Se a gente for ficar falando aqui, vai ficar por 3 horas aí, né? Verdade, bravo. Caramba, 20 minutos de vídeo já. Passa rápido. Rapaz, passa rápido, passa né? Rápido. Eu, por mim, ficava vendo você... Bom, apesar que, como a gente está começando, né, Gonçalo, agora, Sim. assim, a gente está ensaiando, né, na verdade. A gente está colocando os vídeos, são vídeos curtos. Futuramente, a gente vai fazer lives ao vivo. Sim, então a gente vai ficar 2 horas, 3 horas aqui conversando com a galera, né? Com assuntos mais direcionados, né? Com perguntas mais específicas, né? Falando de repente de legislação, de procedimento específico. Como são os primeiros vídeos, é mais para um... Já teve o piloto, Sim. E agora vai ser os vídeos oficiais, ou mais curtinhos aí. Para o pessoal entender o que é o canal, do que é, sobre o que é, né? A realidade, né? O bombeiro civil na sua essência, né? Perfeito. É isso aí, bombeiro civil na essência. Tá aí o Gonçalo como um excelente bombeiro, especialista. Tá vendo por que eu falei que é especialista? Não é especialista, né? Poços de conhecimento, pessoal. Humildade acima de qualquer coisa, né? Que é isso que ele traz pra gente, a questão da humildade. Né? Sempre, né? E sempre. Ninguém que faz sabe a tudo, diferença. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Faz a diferença, né, Gonçalo, nisso daí. Sim, a gente tem como referência. Se você me permite mais uma vez, sobre eu tenho aqui né? Sim. No meu local de trabalho, eu tenho como referência, acho que ele nem. Eu falo isso às vezes, mas ele acha que é brincadeira, né? Eu vou citar nomes, se você me permite também, mas eu não vou falar do local de trabalho devido às... Fica à vontade. Devido às questões legais. É. Mas um cara que eu tenho como referência é o Bombeiro Melo. Todos os outros, cada um tem essa particularidade. Verdade. Né? Por exemplo, o Silvio, na parte de legislação, o cara é terrível, né? Tem alguma coisa, pergunta pro cara que o cara já sabe onde buscar. É uma coisa que eu admiro ele bastante também, né? E assim, mas como o Melo, por exemplo, por que eu cito o Melo? Porque ele pensa rápido. É incrível a linha de raciocínio dele. Ele chega no local, ele já vê. Né? Que é isso que o bombeiro tem que ter, né, Bravo? Ele tem que ter essas... Cada um tem uma especialidade. Sim. Algo a mais. Cada um tem um feeling, cada um tem um tempo diferente, ninguém é igual a ninguém. Mas tem uns caras que têm uma mentalidade assim que tá muito além, né? E sabe por que eu brigo com ele? Porque ele não gosta de estudar. Eu fico muito bravo. Eu falei, cara, você tem uma mente privilegiada, mas o cara não gosta de estudar, cara. Vamos trazer ele aqui um dia? Vamos trazer. Vamos trazer ele um dia. Mas cara, é um cara que eu tenho como referência, um cara que eu sou fã dele. Às vezes eu falo isso, ele pensa que... Mas eu sou fã, por quê? Porque é aquele negócio, é uma admiração, por quê? Porque eu trabalho com ele, eu vivo. Profissional, né? Ele chega... Admiração, por exemplo, ele chega para fazer a inspeção de uma obra, vamos dizer assim. É muito rápido, ele pega muito rápido o que está de errado no perímetro da obra. Né? Eu vou falar de mim. Então, assim,
eu vou ver o que ele vê também, mas eu preciso de um tempinho maior. Sim. Eu vou precisar olhar, porque é uma particularidade minha. Claro, claro. E ele não, ele é muito rápido. As ocorrências de APH eu acho incrível. Né? Como ele tem muita vivência em shopping, deve ter trabalhado muito só, eu fico só olhando, às vezes não faço nada, eu fico só olhando, eu fico admirando o trabalho dele. Caramba. Ele chega, afere APA, faz a oximetria de pulso, faz a anamnese da vítima e eu fico de braço cruzado. Só observando. Eu fico... A facilidade com que ele dá com aquilo, né? É incrível, né? Então, assim, por isso que eu estou citando ele. Eu sou fã dele. Né? Lógico que eu admiro também os demais, como eu falei. Claro, evidente, lógico. Né? Tem o Anderson, talvez ele não saiba disso também, mas eu admiro muito o trabalho dele. Agora vai saber, né? Que vai estar no canal. Na condução da ambulância. No caso aí, a Vaninha, que busca outros conhecimentos, né? A nossa fisioterapeuta de plantão aí. Verdade. Né? E tantos outros aí. Mas assim, no caso eu estou falando do Melo, porque eu convivo mais com ele. Sim, sim. Né? E eu vejo a facilidade que ele tem de dirimir as ocorrências. Né? De fazer a parte preventiva. Quando ele chega no local, ele percebe muito rápido. Verdade. A percepção dele essa é uma coisa incrível, é de segundos. Vou trazer ele aqui, que é para ele, para a galera conhecer quem que é, viu, pessoal? Com o sininho aí ativado, no dia que tiver a entrevista aqui com o Melo aqui, vocês vão ver quem é esse Melo que ele tá falando. Vocês vão gostar realmente dele. Não, é um cara, assim, excepcional. Né? Não quer ser líder, né? Não quer ser líder. É uma facilidade que ele tem também, porque além do conhecimento técnico que ele tem uma parte carismática que é necessária para o líder, né? É verdade. Que o homem também ali, né? Tem. Cada um com a sua, da sua especialidade, forma. Né? Cada um da sua forma. Porra, Gonçalinho, que pena que o tempo não nos permite falar mais. Não, mas tranquilo, mas é um bate-papo, né? Uma dica pra galera? Estudem. Estudar, não tem jeito. Isso. Estudem e treinem, né? Porque bombeiro não é só teoria, é prática. É prática. Mais vale uma prática do que 1000 palavras. Né? Eu não vou dizer... Na Catebon ele vai treinar, não vai não, Bravo? Bastante, não vai não, com vai certeza. ter bastante prática. Isso, é que nem o sobrinho já falou. A Catebon não forma, pega o bombeiro já formado. Isso. Né? Com a escola credenciada nas leis vigentes, isso. Mas que de repente o tempo não é suficiente. Né? As escolas não têm essa. Custaria mais dinheiro, custaria mais tempo, às vezes a pessoa já está à busca de um emprego. Verdade. Então sai da formação, vem para a Catebon pegar a proficiência prática, né? Essa é a palavra, a proficiência prática. É isso aí. Beleza? Galera, show de bola. Um abraço para vocês. Gonçalo, cara, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, aí pela um show de bola. Não. Aprendizado aqui. Fiquei aqui admirando aqui você falar, cara. Tô sem palavras. Tô sem palavras. Deixa para uma outra oportunidade. Não, né, perfeito. Quando a gente passar aí perfeito. Quando estiver fazendo um tempo mais de live, né? Ao vivo, essas coisas. Aí o tempo é maior. Isso, e aí a gente faz. Perfeito. Né? Dá para direcionar alguns assuntos específicos, falar de repente um pouco de legislação, um pouco de prática. Boa. Qual que é a sua facilidade, qual que é a sua dificuldade, o que gosta, o que não gosta. Exatamente. Né? Resumindo, todo dia é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado. É isso aí, galera. Abraço. Galera, um beijo no coração de vocês, tá bom? Não esquece, de novo, não esquece, se você vai lá rapidão, já dá aquele like maroto. Se gostou, né, do que o Gonçalinho falou aqui, já dá aquele like maroto, já compartilha com a galera aí e encha aí a caixa de comentário. Mas olha, faz pergunta, eu não prometo ler todos, mas eu vou ler na medida do possível, né? Porque a vida também do bombeiro civil não é fácil, né? Quem acha que não é. E algo que eu falei, se não concordo, também pode falar. Claro. Por favor. Aí as caixas de comentário é pra isso, beleza, galera? Pode falar. Bem, eu falei mal, mas fale de nós. Se por acaso... Não, esse comentário eu não concordo por isso e por isso, porque cada um tem uma experiência, né? Uma experiência, de repente a minha experiência não é que a pessoa tem. Não. Então você pode ir lá comentar. Mas pode servir como gancho. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As perguntas, exatamente. Perguntas. Então, não tem pergunta boba, né? Não. Tem bobo que não pergunta, né? Com certeza. Um abraço, galera. Obrigado. Galera, um beijo no coração de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. É nóis!